Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui no canal de podcast Conectando com Vilce Barbieri. Tá? Eu convido a todos a compartilharem esse vídeo, a se inscreverem no canal e deixar adicionadas as notificações, porque aqui a gente sempre vai estar trazendo conteúdo de muito valor, pessoas com muita autoridade, né, nos assuntos e o mais importante, é uma forma da gente conectar essas pessoas, mostrar quem são as empreendedoras, os empreendedores, quem são as pessoas por detrás de um empresário. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é uma convidada para esse projeto, que é minha convidada para a vida, uma pessoa que eu admiro muito, que é a minha amiga Vanessa Dutra. Vanessa, gratidão por estar compartilhando comigo, né, desse projeto aqui. E o mais importante, que quando eu falo que é conectando com o Vilce Barbieri, é estar conectando você com tantas pessoas que eu tenho o privilégio de conhecer e hoje a gente vai estar aqui apresentando. Então, eu gostaria de pedir para você se apresentar. Quem é a Vanessa Dutra? Eu me chamo Vanessa Dutra, sou mãe da Duda. Sou filha da Neuza e do Roque, tá? E sou empreendedora com muito amor. Hoje a gente vai falar um pouco dessa questão de ser empreendedora, né? Para você falar hoje onde você está, a gente tem toda uma história de quando começou, como que foi, das viradas de chave, a gente vai falar sobre tudo isso. Mas, assim, a Vanessa, hoje você mora em Vila Velha, mas você não é daqui. Eu queria saber, na essência, né, que você contasse, assim, da essência, de onde você vem, o que você fez, como que foi até chegar aqui. Então, eu sou brasiliense, moro aqui há 15 anos e já sou capixaba, porque minha filha é capixaba, eu sou apaixonada por essa terra, por tudo, pelas montanhas, pelas praias, pelas pessoas. E eu comecei desde criança, assim, a minha filha está com 10 anos, eu comecei com a idade dela empreendendo na minha garagem, sabe? E eu fazia joias, bijuterias, eu mesmo fazia. Eu até falei para você uma vez, né? Foi a minha primeira decepção, porque tipo assim, eu montei todo o cenário, preparei todo o marketing, fiz balão, fiz cartolina, preparei, coloquei música ambiente, tudo você imaginar. Só que o cliente não entrava. Eu falei, não sirvo para venda. Isso cria uma crença. E eu fiquei repetindo isso durante muitos anos, assim, foi coisa recente que tem uma coisa para ser trabalhada. Então, foi daí que eu comecei. Aí daí eu comecei a trabalhar em ONG, com surdos. É tipo assim, não sei falar, não sei vender, então vou começar a interpretar, porque eu já sabia Libras, né? Então vou começar a trabalhar em ONGs. Mas em algum momento você começou, até com Libras, né? Isso, com criança, você fez curso, como que foi? Até para começar. Sim. Porque, quer dizer, você já colocou essa crença limitante de que não serve para venda e não sei falar. Né? Na verdade, a gente sabe que a gente fala, a gente está aqui falando agora. Então, você já partiu para um outro segmento, que foi para as ONGs, e o mais interessante, né? Não sei falar, vou trabalhar sem precisar falar. Mas aí, quando criança, você fez curso para começar? Isso de escola? Na igreja eu ajudava os surdos a ler, escrever e Libras. E a minha babá era surda. Então, eu achava esse mundo encantador, eu acho ainda, né? Hoje eu ia fazer uma live e, às vezes, eu começo fazendo Libras, sabe? Para conectar os surdos também. Sim, aí você passou para a ONG, ficou com a ONG por um tempo. Quando você veio para cá, quer dizer... Para cá. Já não trabalhava mais com isso? Não. Fui saindo aos pouquinhos. Aí entrei para o mundo da dança, fotografia, né? Tudo isso eu já trabalhei. E, de uma certa forma, né, Vanessa, a gente vende o tempo todo. Então, dança. E como que foi começar? Qual meio da dança? Você era professora, você dançava, tinha um estilo específico, o porquê entrar, como que foi esse seu processo, né? Sim, posso falar de meio técnico? Sim, pode, claro. Então, quando eu era criança, sofri um trauma e entrei para o mundo dos surdos, né? Então, foi aquela virada. Foi aquilo, foi mais algumas outras coisas e falei, eu vou para esse mundo. A dança também, foi depois de um trauma. Eu acabei de sair de um aborto, eu falei, precisava tirar aquela dor de dentro de mim, de alguma maneira, né? E não era trabalhando em empresa, não era trabalhando de alguma outra maneira, era com algo terapêutico, que é a dança. Então, a dança me curou, a dança me tirou de dentro de um quarto. Então, todos os meus processos foi sempre saindo de alguma dor, sabe? E vencendo. E hoje, eu trabalho com todos, né, com todas essas pessoas que passam por isso. Aí eu fiz isso, fiz aquilo, eu consigo ajudar.
Entende? É interessante, a gente teve um bate-papo um tempo atrás com uma professora de dança, que é a Desirê, né, que é uma amiga. Ela é linda. E teve essa situação que a gente falou mesmo do poder da dança, né? Quando você... Sim. Para mim também a dança foi... Até para poder postar, eu coloquei dança-terapia. Foi esse momento terapêutico. E aí você me fala que sempre tem uma ruptura, né? É um processo, tem uma ruptura e você muda. Aí você vai... Você cresce. Você dança. Aí você foi ser professora, foi estudar dança e dar aula, não é isso? Isso. Isso você ficou com quanto tempo, assim, nesse... Mas isso aqui no Espírito Santo? Sim, tudo no Espírito Santo. Assim, a Duda nasceu, no dia que a Duda nasceu tinha um forró. Eu falei, ai, meu Deus, espera só mais um pouquinho. Mas enfim, né, ela nasceu e eu amamentava dançando forró. Enfim, a dança sempre tá ali. E hoje ela, você colocar uma música, ela, sabe, tá nela. Assim como tá em mim, né? E quanto tempo ficou esse seu processo aí na dança e o porquê parou? Ou não sei se parou também, né? Porque às vezes eu falo que a gente às vezes pode agregar outras coisas, né? Quando a gente ama, a gente só faz de maneira diferente. Fiquei mais ou menos 5 anos na dança. Por que eu parei? Porque, tipo assim, estava dando aula de dança, estava pensando nos passos, estava pensando no rim, estava pensando na dor, estava pensando na reflexologia, né? Estava pensando no paciente que eu poderia fazer tal processo. Então, eu vi que não era mais a dança. Era a reflexologia, era a terapia, entende? Porque eu já estava toda, como é que eu vou falar? Toda focada em ajudar outras pessoas a tirar a dor delas, física. Mas você fazia isso pensando na dança. Eu usava a dança para ajudar outras pessoas. Sim, mas eu vi que eu já passei por aquilo, entende? Já cumpri o papel ali. E eu chegava no final da aula de dança, eu ainda estava com depressão. Né? Eu saí de lá chorando. Eu falava, aqui não é o meu lugar, assim. Não é aqui que eu vou ficar. Eu sentia isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha aquela vontade de dançar, daquela alegria, mas não estava mais conectando. E eu vi que eu precisava mudar, porque eu estava lá, mas minha cabeça não estava. Minha cabeça estava em outro lugar. Você queria algo a mais? Não era nem algo a mais. Era outra coisa, porque a minha cabeça não estava lá. Meu coração estava. Apaixonada, mas a minha cabeça não estava. Então eu estava sendo injusta, né? Assim, comigo, né? Não é ali que eu queria envelhecer, não era ali que eu queria ficar. E aí mudamos para essa foi uma virada de chave, claro. E aí você foi fazer o quê? Reflexologia. Só quantos anos atrás? A Duda estava com 2 anos. Ela teve uma crise muito forte de ansiedade. Aí eu fui procurar ajuda. Eu não entendia por que ela se mordia, sabe? Eu não entendia. Ela rasgava os panos, né? Era ansiedade, era porque ela não conseguia jogar para fora. Aí fui procurar ajuda. Aí a terapeuta falou assim, olha, quem precisa de ajuda não é a Eduarda. Nossa, já ouvi isso. É você. Aí eu, como assim? Eu me cuido e não sei o quê, não sei o quê. É você. Eu falei, gente, como assim? Eu fui estudar. Fui estudar. Não, eu vou ajudar minha filha. Eu falei, gente, que legal, acho que eu posso ajudar mais gente. Porque tinha ONG, eu ajudava tantos surdos, né? Enfim, eu vou conseguir. Eu nunca estava pensando em mim, sabe? Aquela cabeça, né, de querer salvar o mundo. E eu comecei a estudar. Estudar reflexologia. Reflexologia. E aí trabalhou, né? Porque quando eu te conheci até uns anos atrás, você estava nesse meio. Isso, eu comecei, parei um pouquinho para viver o sonho de outras pessoas. Aí depois eu voltei. Tudo no processo. Valeu a pena, tá? Porque, né? Enfim, tive que parar um pouquinho, mas depois eu voltei. E ficou quanto tempo, né? Você atendia, claro, né? Que tempos atrás a gente era tudo presencial mesmo, sim. Então aí você era uma reflexoterapeuta. Uhum. E foi quanto tempo que você ficou assim, ou seja, vivendo seu sonho, porque era ajudar outras pessoas, né? Porque eu lembro que a gente no início, nos primeiros dias da pandemia, fiquei impressionada com a leitura que você fez dos meus pés pela internet, com a foto. Então, realmente é muito interessante você viver o seu sonho, mas eu entendo, a gente batendo um papo aqui, que são ciclos, né? Você vive aquilo, aquele ciclo se fecha. Então, isso demorou quanto tempo e como que foi essa transição? Aí, só a reflexologia, depois você passou para fazer a terapia também, e sempre estudando muito, né, Vanessa? Então, a reflexologia pura, né, reflexologia clínica,
tem um certo protocolo. Aí eu pensava assim, gente, mas tem que ter algo a mais. Tipo assim, tem que ter aquele atendimento com o cliente, sabe? Tem que ter um pós-atendimento. Mas aí como é que eu vou atender o meu... Aí ficava conversando eu e eu. Eu ia atrás de cursos, eu ia estudar, estudei PNL. Aí eu pensava no pós-atendimento. Como é que eu vou acompanhar o processo do meu cliente, do meu paciente, né? Como é que eu vou acompanhar tudo isso? Eu acho que o coach vai dar uma turbinada no processo. Tanto é que antes do coach, eu usava 10 sessões. Com o coach, era 5. Eu falava, gente, é incrível, porque eu atendia no pé e atendia falando, sabe? Então, foi todo um protocolo. Realmente, é rápido, mas quando a pessoa está entregue a isso, sabe? Tem barreiras, claro. Tipo assim, você começa um processo, aí vem muita dor, né? Daquela, uau, será que eu consigo? Não, eu vou desistir, não, eu vou continuar. Então, tudo realmente é uma questão assim de decisão, sabe? E eu vivenciei, você sabe, eu vivenciei tudo. Assim, eu digo que funciona porque eu aplicava em mim, né? Eu passei por, igual hoje, né, no meu trabalho hoje, que eu não digo que é trabalho, minha missão, enfim, eu aplico em mim para depois passar para o outro, entende? Então, é bem isso. E é interessante porque, e aí foi no início da pandemia, acho que no final de 2019, 2020, você tinha um consultório, né, que você atendia, e simplesmente seu trabalho era... Como é que eu ia pegar no pé de alguém se eu não podia sair de casa? E aí, o que aconteceu? Então, eu estava no meio da roça, em Brasília, fui para o casamento do meu irmão, e a gente não podia voltar. Aí eu pensei assim, caramba, eu não estou sem cliente, eu estou no meio da roça, eu não tenho caderno para estudar, o meu celular tinha acabado de cair da árvore, então ele estava todo trincado, a internet só funcionava em cima do morro. Eu falei, o que eu vou fazer? Bem, faça o que você pode nas condições que você tem, até poder fazer melhores ainda. Uau. Eu falei, caramba, eu vou usar o que eu posso. O que eu posso? Vou subir no morro e vou começar a estudar. Aí que eu conheci o César. Começar a estudar. Aí tem Mas existia um propósito, porque, tipo assim, eu sou reflexoterapeuta, estou no meio do mato. É até estranho, você falou que estou em Brasília, no meio do mato, né? Você imagina cidade, não sei o quê, mas lá você estava na roça mesmo. Na roça mesmo. E aí vou estudar o quê e por quê? Qual foi sabe? Eu comecei a conversar comigo. Eu falei, como é que eu posso ser uma reflexoterapeuta que atenda? Como é que eu vou atender? Gente, online, tá todo mundo indo para online, por que eu não vou para online? Tá, então entendi. Então você foi estudar essa parte de como ser uma reflexoterapeuta atendendo online. Só que eu não sabia como. Aí eu procurei no Google, né? E achei o César, que foi um dos meus mentores. E eu falei para ele, César, eu tenho 46 centavos na conta, eu não tenho dinheiro, eu estou vivendo do plantio, a gente planta e come, planta e come, planta e come, não tenho o que fazer. Ele não me conhecia. Aí o que ele fez? Olha, você vai estudar, no seu primeiro cliente você paga. Ok. E ele, né, fez isso por mim, hoje ele é bem famoso, bem conhecido, né, ele já era. E eu falei, que legal, eu vou me dedicar a isso. Eu aprendi a atender online, o coach, né, eu já estava estudando, estudei mais ainda, estudei PNL, estudei outras formas de atender. Eu queria entender como é que eu ajudava o meu cliente a se transformar online. Para mim, isso era um bicho de sete cabeças. Sabe por quê? Eu não tinha um dente, né? Eu passei por algumas coisas, perdi um dente. Então, eu falei, caramba, como é que eu tô aqui? Eu tinha 3 peças de roupa, para começar, sem maquiagem. Falei, caramba, como é que eu vou fazer? Mas isso tudo no processo em Brasília? Isso demorou tanto tempo assim? Nessa quarentena. Sim, mas isso demorou, ficou, né? Porque a pandemia, quando começou, a gente achou que ia durar um dia, uma semana, eu fiquei lá 6 meses. Eu fiquei 6 meses nesse processo lá. Estudando, fazendo live, sem dente, com foco na missão, não com foco em mim, com foco na missão, e indo, sabe? Fazendo, com o que eu podia. Entende? Fui na vendinha, nossa, eu lembro como... Fui na vendinha cedinho, fui lá, comprei um caderno, sabe? Até hoje, eu tenho aquele monte de caderno, eu comecei ali, vamos lá, tem que estudar. E eu fiz 13 formações nessa quarentena.
13? 13 formações. Foram 15 livros. E eu não gostava de ler, porque eu não tinha tempo, eu só dançava. Eu não tinha esse hábito. Então, quando eu falo que dá para se instalar um hábito, dá para se instalar um hábito. Sabe? Uau, na verdade, é uma história de muita superação, Sim. na verdade, e de inspiração, né? Que eu falo que é superar você. Eu falo, pô, vou fazer, é muito legal, vou fazer com o que eu tenho até poder ter mais. E às vezes a gente para um pouco, né? Então, não tenho, como que eu vou fazer? Então, você foi na contramão disso aí. E existe uma coisa muito interessante, Vanessa, que, como eu falei, atrás da empreendedora existe a pessoa, existe a mulher, a mãe, a filha, a irmã. E você passou esse processo todo, quer dizer, com a Duda. A gente falou aqui da dança, falou da reflexologia, a gente está falando de um momento de coaching, desse momento aí na roça, sempre com ela. E eu sou mãe, nós somos mães, a gente sabe que da missão e do desafio, quanto é desafiador, assim. Mudar, né? Os ciclos, abrir um, fechar outro. E como que é para você e para a Duda? Assim, eu conheço, eu sei, é nítido o orgulho tal que ela tem, é parceiraça. Como você disse, você fez o que você podia com o que você tinha. E com os filhos da gente, assim, a gente às vezes tem que se privar de algumas coisas, óbvio, né? Porque é sempre um momento de transição. Eu falo que eu ouço algumas pessoas reclamando, e eu fico, meu Deus do céu, como assim, quem dera se eu tivesse, né? Mas é a vida da pessoa. Vamos falar agora de uma mulher empreendedora que tem uma filha que, né, cria, não vou falar sozinha, porque, né, a gente tem as redes de apoios, mas assim, e para essa mulher que de repente acha que um filho pode ser um empecilho, para você, o que é a Duda para você dentro desse processo da empreendedora, tá? Tá. Me fala. Toda vez que eu pensava em desistir como empreendedora, quando eu não conseguia levantar da cama, era para ela, nos olhinhos dela, que eu olhava, sabe? Eu falava, não, eu vou conseguir. Empreender é difícil? Não, como é difícil. Cansa muito. É coisas que eu paro assim e falo, caramba, como assim? Sério que eu tenho que fazer isso? Tipo, falar na frente de umas câmeras, sério que eu tenho que fazer isso? Mas faz parte do empreender ali, sabe? Empreender vidas, é salvar vidas, é viver a missão. Não, então eu tenho que falar de frente para a câmera, ok, eu vou vencer isso. Como eu vou poder estar vencendo isso? Fazendo isso, ok, vou fazer. Mas não é fácil, sabe? É constante, é diário. E treinar palestra, treinar tudo que eu preciso falar, eu treino com ela e vejo a forma que ela fala. Aí eu falo assim, Duda, mas como é que você fala de uma forma tão leve, sabe? Explica tão bem. É isso que eu vou fazer. Ela faz, sabe? Então eu pego o jeitinho dela. Por quê? Porque eu tenho que falar as coisas para ela entender. Se ela entender, a minha persona vai entender, sabe? Aquela pessoa que está atrás das câmeras vai entender, porque tá simples. Então é nela que eu me espelho, filho, né? Na verdade, é uma escola, né? Porque, tipo assim, eu sempre, desde quando o Pedro nasceu, eu sempre falo que a palavra respeito lá em casa é ordem. Ele sempre não era uma criança, é um ser humano pequeno, então a gente tem que ter esse respeito mútuo. E eles se sentem muito valorizados, claro que com isso, porque eles participam do processo de uma certa forma. Então, assim, acaba que nós somos provedoras, tal, temos que ensinar, mas os filhos nos ensinam muito, né? E às vezes essa simplicidade, essa forma que eles têm de encarar a vida é uma lição pra gente, né? E ela faz parte dos meus sonhos, né? Então, na dança ela estava lá. Tanto é que quando a gente começou, né, ela nasceu e a gente dava aula de dança, ela ficava no bebê conforto do lado da caixa de som, sabe? Era assim que eu trabalhava. Era para fotografar, ela estava comigo nos eventos. Então ela sempre esteve. Então hoje, né, hoje eu estou lá na imobiliária. Gente, se ela quiser ser corretora, porque ela escuta tudo, ela vê tudo, ela participa de tudo, sabe? Ela sabe. Isso porque ela escutou. E é muito legal, acho que, né, os filhos terem esse orgulho, participarem dos nossos sonhos. A gente vai falar da parte da imobiliária, e a Vanessa foi para online como reflexoterapeuta. Sim. Atendendo online, aprendeu com o César esses 6 meses, tal, veio embora de Brasília, 6 meses depois. Sim. Continuou atendendo, né? Online. Hoje você é reflexoterapeuta? Quer dizer, porque é a sua formação. Mas hoje você atua como reflexoterapeuta? Faz parte do processo. Por exemplo, você chegou lá,
eu sinto que eu posso ajudar de alguma maneira. Vem cá, senta aqui no sofá. E eu Então a gente atendo, vai fazer assim, que a né? gente conhece há alguns anos, você não pegou uma vez, mentira. Mas você atende, mas isso Sim. hoje não profissionalmente, né? Não, só isso não consigo. Aí você veio para o processo e ficou atendendo como coaching, né? Com um foco muito interessante, que eu gosto muito disso aqui, para mulheres. Aí você criou uma persona. Quem é... que eu acredito que quando a gente for entrar na Vanessa profissional hoje, mudou, porque está tudo bem, acho que a gente, né, vai mudando. Quem era a persona que a Vanessa ficou atendendo com esse foco total para mulheres? No início era você sabe, né? Mas era total eu? Até que a gente foi numa viagem, aí você falou que não estava... Olha esse post. Aí você começou a falar do seu jeitinho. Sim. Eu falei, ixi, não estou conectando nada. Peraí, vamos mudar. Aí fui mudando, até chegar onde eu estou agora. Sim, aí você atendeu como coach e tal. E existiu uma virada de chave, né, Vanessa? Não tem tanto tempo. E agora a parte que eu queria muito, até mesmo, a gente é muito conectada, mas até para eu entender qual foi o momento dessa virada de chave. Eu sei que a gente já conversou muito, eu sempre falei com você, né, a questão de ponto, te admiro demais. Eu tenho uma coisa que eu falo, não tá claro, né? E hoje é muito claro. Hoje realmente eu consigo, eu te falo isso. Hoje eu te enxergo, eu te vejo mesmo. Qual foi o momento, Vanessa, dessa virada de chave? Hoje a Vanessa trabalha com um nicho muito específico, que é para corretores. E eu queria que você falasse qual foi o momento, para depois você explicar de fato o que é. O momento foi quando uma pessoa me procurou e falou a palavra servir. Eu sempre falei essa palavra. A pessoa falou que a Remax está ali para servir as pessoas. Aí eu falei, como assim? Eu que falo isso? Eu fui atrás, fui procurar entender por que a pessoa me falou que a Remax serve às pessoas. Isso me conectou. Sim, mas a pessoa te procurou, você é Vanessa Coach para mulheres, né? Que a sua persona era mulheres. A pessoa te procurou para fazer o quê? Para eu dar treinamento para corretores de Instagram. Porque a forma que eu faço o meu Instagram, né, atraiu. Eu ia dar treinamento para os corretores. Mas aí, para eu poder estar oferecendo meu trabalho, eu tenho que entender, né, quem é a pessoa, quem é o meu cliente. Sim. Então, quando eu escutei a palavra servir, eu falei, como assim? Aí eu fui atrás, entendi a missão, entendi a história. Eu falei, não. Sabe quando o coração bate forte, você fica sem chão? É assim que eu fiquei. Eu falei, gente, que história linda da Remax, né? Que missão é essa? A minha missão é ajudar outras pessoas a alcançar os objetivos delas. Eu falei, uau, é isso que eu quero. Mas aí começou, né? Depois eu conto para você, né? Começou os sabotadores, que eu pedi até ajuda para você no dia. Mas foi isso, foi o servir. Isso virou minha chave. Eu nem dormi no dia, sabe? De tão eufórica, assim, de tão... E eu fui num treinamento, depois do treinamento, fui chamada para outra coisa, foi muito rápido. Foi muito rápido. Quer dizer, você foi convidada para dar um treinamento. Uma empresa te convidou para você dar um treinamento para os corretores que eles tinham. Instagram. Ponto. Não tinha nada a ver com... Seria isso. E aí, você foi procurar saber, entendeu a história da empresa, essa história se conectava com a sua essência, que isso é muito importante, que eu falo que é isso que é legal. Quando as pessoas falam assim, eu te vejo, quando eu falo, eu te vejo, quando aquece o coração fazer o que a gente faz, né? E aí você foi conhecer a empresa e foi fazer parte do time. Sim. Você deixou de ser uma prestadora de serviço, não é isso? E foi fazer parte da empresa. Sim. Como que? O que você foi fazer na empresa? O que você vai fazer na Remax, né? Que eu falo a gente falando em empresa, que parece que não pode falar, mas que é outra história, é Remax. Você foi fazer parte do time como? Eu fui chamada para ser corretora. Não, primeiro para dar palestra, aí no primeiro treinamento que eu fui, eu estava dando mentoria para 2 corretoras. Por isso que a Remax me achou. Entende? Aí depois veio essa pessoa que me falou da palavra servir, enfim, foi indo. Então, nesse treinamento, né, eles me chamaram para ser corretora. Pode falar? Eles me chamaram para ser corretora. Aí eu falei, num dia, eu fiquei assim, como assim? Eu vou ser corretora, eu estudei tanto, eu sou coach, terapeuta, eu gosto de trabalhar a mente. Não! Nossa, eu fiquei indignada. Eu falei,
como assim ser corretora e ir para casa dos outros vender casa? Eu pensava assim, né? Vender casa? Não. E sem não. contar que tinha que vender, né? Vender. Lá com 10 anos você... Não, eu já estava até curada. Estava curada disso, não tem problema. Mas o negócio era vender casa, sabe? Eu já imaginei deixando meu consultório, deixando... Não. Aí eu falei, nossa, eu fiquei nervosa. Mas me chamaram para ser broker. Que é questão broker? de uma semana. O que é broker? Sabe? Porque, tipo assim, eu fui entender um pouco mais da Remax, eu fui estudar. Porque eu achei diferente quando eu ouvi essa palavra. E o que é ser broker? Eu faço a gestão da loja junto com o Rodrigo, que está em Portugal. Né? Então, faço a gestão da loja e faço o treinamento dos corretores, faço a captação, faço toda Todo a gestão. Planejamento estratégico, na verdade, isso aqui é uma broker. Então, isso é um título que a Remax utiliza para poder falar que é a pessoa que faz todo o planejamento estratégico. Até dos corretores, de quem quer comprar, de quem quer vender, todo esse planejamento é você que faz. E hoje, junto com o Rodrigo, que ele é meu mentor, né? E é o dono da loja também ali. Sim, mas eu só falei, porque às vezes o título, né? O que é diferente. Aí você né? fala para as pessoas poderem entender o que é. E hoje você é broker da Remax. Sim. A Remax é um canal, eu falo que você é um canal para servir para as pessoas. Então, esse brilho nos olhos é muito nítido. E a Remax está aqui, você trabalha aqui em Vila Velha, mas são quantas filiais? Você é de uma loja específica, né? Que é uma filial, de uma filial específica. Você já falou uma coisa muito diferenciada aí, que é o que a Remax faz, que é servir. Você contou a sua história, mas esse diferencial, porque eu acho que cada um tem os seus valores, né? Então, isso para você é um valor muito importante, o servir. Agora, para as pessoas, para entenderem um pouco mais da Remax, qual é o diferencial da Remax, tirando o servir, que é um valor muito importante para você, no mercado? Vamos falar agora do mercado mesmo empresarial. Qual é o diferencial? O que a pessoa, por exemplo, a Vanessa é uma broker da Remax, quero comprar um apartamento, eu vou procurar a Remax. Por quê? Porque estamos presentes em 118 países. E, assim, a cada 30 segundos o imóvel é vendido. É rápido, sabe? E a gente trabalha com parceria, é humanizado. A gente não é... Claro, a gente está ali para vender a casa, mas não é isso. A gente está preocupado com o porquê que aquela pessoinha ali quer vender a casa. Para onde ele vai depois, sabe? A gente está preocupado com ele. Não é? A casa, a primeira visita, pouco importa a casa, sabe? E depois que a gente faz, né, todo um processo, o trabalho com a casa é como se fosse a minha casa, sabe? É tudo muito... A gente cuida da casa, a gente limpa, a gente prepara, tal. Tem um plano de marketing para isso, né? Então, esse é o diferencial. A gente está focado no cliente, não é na casa. Não é no imóvel, sabe? né? Então, e o mais importante é que, tipo assim, a pessoa que quer comprar também, eu quero comprar... claro que eu quero comprar, alguém está querendo vender. Sim. Agora, você falou de parcerias e com relação, por exemplo, à exclusividade. Porque se tem todo esse tratamento diferenciado, né? Porque você ficou brava lá quando alguém te chamou para ser corretor, né? E hoje você cuida de corretores, né? Hoje você só trabalha com os corretores da Remax. Hoje a Remax é o seu negócio, não é isso? Sim, não. Você parece, por exemplo, eu sou corretora, não trabalho para a Remax e quero fazer uma mentoria com você, um acompanhamento. Você atende? Não tenho tempo. Muita gente me procura, mas por que você não vem para a Remax? Sabe? Eu chamo para os nossos treinamentos, vem participar. A gente compartilha cliente, vamos, você tem cliente, tá? Vamos compartilhar. Aquela hora que eu cheguei aqui, que eu estava no telefone, eu estava com outro corretor de outra imobiliária. Sim. Entende? Parceria. Entendi. Parceria. É isso que eu queria chegar. Essa mas questão muita de gente parceria que eu queria entender. Não gosta? Tem muita imobiliária que não trabalha com parceria. Entende? Parceria eu sou corretora de outra imobiliária, mas posso vender para a Remax, ou a Remax tem um imóvel que está lá e eu tenho o cliente, eu posso... É isso? Sim. Eu tenho o cliente, aí o Remax tem o imóvel, ou vice-versa. Sim. Né? Eu posso ter o imóvel e, de repente, a Remax tem o cliente. Um dos princípios da Remax é a ética. Então, por exemplo, tem um cliente,
todo mundo vai trabalhar aquele... Tem um imóvel, todo mundo vai trabalhar aquele imóvel. Ele é aberto, sabe? Ó, apartamento tal, é isso, é aquilo. Eu dou a gente dá as fotos sem logomarca, sabe? Pode, assim, a gente ainda dá o texto. Pode trabalhar o imóvel, é nosso. Para os Não corretores é da só Remax e os parceiros. Para todo mundo. É nosso. Vamos compartilhar, vamos fazer parceria. Isso é lindo, sabe? Porque, não falando mal do mundo do coach, mas nem da dança, mas era assim, querendo... Acho que em todo o mercado, né? Na verdade, em todo o mercado é assim. Quando eu pergunto do diferencial, porque eu tive a oportunidade de estar presente na inauguração da loja e conhecer, né, algumas pessoas, e a gente conversou muito, e isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Muito mesmo. Exatamente essa questão das parcerias, o servir, a preocupação com o outro, porque isso aí, para mim, realmente faz toda a diferença. Um exemplo, porque tem o corretor e tem o agente, o estagiário, aquele que está se formando para tirar o CRES. Sim. Inclusive, eu vou tirar o meu em breve. Estou estudando, estou quase. Os corretores têm que ir junto com os agentes, com os estagiários, né, nas vendas, porque ele não pode vender, ele não tem o CRES ainda. Então, sim, o corretor, que tem o CRES, ele vai junto. E é tão lindo, sabe? O corretor deixando de fazer uma coisa para ele, para ir junto com a gente ou com outro corretor, desmarcando uma viagem para ir numa visita lá com outro corretor. Gente, que coisa mais linda. Falo, que coisa mais linda, sabe? A preocupação com o outro, é, né? O que uma mãe faz com o filho. Se anula, deixa de comer certa coisa, igual hoje. Hoje eu estava falando com uma corretora. Caramba, a gente deixa de comprar uma sandália porque o filho cresceu o pezinho dele. Né? Não é que a gente se anula. A gente deixa para depois um pouquinho. Escolhas, né? Escolhas, mas é uma mãe, uma família. Né? E ali na Remax eu trabalho a parte emocional, a parte comportamental e a parte profissional. Nós somos uns seres sistêmicos. Não tem como, sabe? A gente está num lugar e a gente não olhar para todo o ser. Igual você me falou, se eu ainda faço reflexologia. Claro que eu faço reflexologia, né? Porque ela vai lá na raiz do problema. Então, se aquele corretor está com vergonha de fazer stories, está com medo de ir na primeira visita, na segunda visita, está com medo de falar, cara, é uma crença lá, igual eu tive. Lembra que eu falei que eu consigo ajudar, porque eu já passei por isso? Então, vou trabalhar no pé. A pessoa não precisa nem me falar. Claro que vai falar, mas não precisa. Vamos trabalhar ali no pé. Então, eu trabalho aquilo, desbloqueio ele. O interessante é que você, todo o processo que você passou, todo o processo, porque hoje, se você vai dar um treinamento, eu acompanho, tem uma dança no final. Então, assim, todo o processo, na verdade, isso que é muito importante, é a construção do que você vive hoje. Que é incrível, né? O marketing, sabe? Eu estudei tanto para aprender tudo de marketing, de tráfego, de anúncio, de copy. Foi tão sofrido, porque não é o meu perfil. Eu sou comunicadora, eu não sou aquele perfil. Não é algo que eu gosto. Instagram não é algo que eu gosto. Mas eu tive que aprender a gostar. A gente tem que fazer coisas que a gente não gosta. A criar habilidades, né? Novos talentos, novas habilidades. E eu aprendi isso em todo esse processo. Quando eu estava na dança, eu aprendi muito a mexer no Canva, a fazer arte, porque eu precisava divulgar. Né? Então, é o que você falou. Tudo que eu aprendi na minha vida inteira, eu aplico hoje, mas de uma forma leve. Assim, eu não preciso me preparar para aquilo, porque eu já sei. Eu estava editando um vídeo, ensinando o pessoal a editar vídeo. Eu faço aulas do que eles precisam, né? A gente tem todo um planejamento e eu vou dando aulas para eles fazerem, porque na Remax a gente é um empreendedor independente. Eles precisam aprender para serem independentes. Então, tudo que eu aprendi, eu estou passando de forma leve. Não é sofrido, sabe? Antes era. Se eu tinha que atender um cliente, eu me preparava muito para aquilo. Muito. Era muito mesmo. Se era algo... Eu fazia um curso, sabe? Porque eu queria prestar ali meu máximo serviço. E hoje eu presto meu máximo serviço na Remax, mas... Sabe? É leve. É leve. Eu tenho que expulsar os corretores à noite. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vamos embora. Ninguém quer ir embora. Ninguém. Às vezes, 7 horas da manhã, já tem corretor falando, tô aqui. E a loja abre às 9.
sabe? Mas eu sempre chego antes. Mas é assim, ninguém quer sair de lá. É muito bonito isso. Eu acho que o legal é isso, é quando a gente se encontra, porque é o que faz sentido, né? Você dá o treinamento, como você começou falando. Você está de pé no chão. É você está sendo muito você. Eu consigo enxergar isso, como eu sempre falo com você. Então, assim, eu realmente queria muito, muito, muito te trazer para bater um papo. Abrir, principalmente, as portas aqui para a gente falar da Remax, porque quando eu conheci também algumas pessoas que a gente conversou, do que você me passou, a diferença que faz na sua vida estar lá, para mim, já faz todo sentido. Agora, entender um pouco mais do que era, né, das vezes que eu conversei com algumas pessoas, realmente é a sua missão, assim, você está vivendo esse propósito. Então, assim, gratidão por vir compartilhar com a gente. Eu que agradeço. Tá? Mas a gente não conhece tudo ainda, né? Então, vamos fazer uma brincadeira. Né? Eu falo uma palavra e você... Antes de você falar essa brincadeira, eu quero te agradecer. Porque se não fosse você, sabe, a conversa que a gente teve, eu não estaria aqui. Eu tinha muito medo do julgamento. Tipo assim, todo mundo viu tanto que eu me dediquei a ser uma terapeuta, a ser uma coach. E eu me paralisei, acho que uma semana só. Tipo assim, o que as pessoas vão falar de mim? Que eu estou vendendo imóvel, que não sei o quê, não sei o quê. E você me deu a maior força. Você falou, é isso mesmo, que não sei o quê, que não sei o quê. Você já me conhece, né? Na mesma hora eu falei, eu aceito. Mesma hora. Eu liguei pro Rodrigo e falei, eu aceito. É isso que eu quero. Mas isso é muito legal, Vanessa, porque ouvir isso de você, porque às vezes, como você fala, a Duda é minha e o Pedro é seu, né? De jeito assim. Eu sou muito direta e às vezes até a forma de falar a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas você sempre sabe que sempre foi com muito amor, né? A gente sempre conversou, eu sei que você ouve, né? Mas eu estou aprendendo um pouquinho com você. Tá aprendendo? Então tá bom. E faz todo sentido para mim, assim, é muito legal saber que a gente transformador, né? Numa decisão que de repente eu poderia ter sido omissa de não falar o que eu estava pensando. E eu não ter a coragem, né? E você não ter a coragem. De ver meu sonho. Então é legal a gente compartilhar com pessoas que realmente querem o nosso bem e ouvir, estar disposto a ouvir, né? E que bom, assim, é nítido esse brilho no olhar, como eu falei, a Remax para mim já fez muita diferença pelo que faz na sua vida. Então, as portas abertas aqui. Se eu perguntar hoje, assim, só uma palavra, eu já imagino, Remax. Amor. Amor. Família. Amor. Tudo é amor. Duda. Amor. Hoje. Vivendo um amor. Amanhã. Eu quero viver outro amor. Bom, gente, eu acho que aqui só tem amor, tá? Eu tenho no meu coração por você. E agora, para as pessoas que precisam tomar uma coragem de repente aceitar um convite, de se abrir para o novo, de entender, porque se de repente naquele momento lá, você é corretora, não, e acabou. O que você fala para essa pessoa que vai estar te assistindo agora, falando assim, gente, sua história é linda, você é linda, por amor, mas deixa uma mensagem final aqui para quem vai estar assistindo esse nosso bate-papo delicioso. Não importa as dores que te aconteceu na sua vida, não importa, não importa. Pega toda essa dor e usa como combustível para os seus sonhos. E sonhe, sabe? Seja feliz. Porque é o que eu falo todos os dias para os corretores. Esteja aqui, mas esteja feliz. E nunca foque no dinheiro, porque o dinheiro é resultado. Porque se a gente foca no dinheiro, você corre atrás dele e corre de você. Então, foque no amor, foque no seu sonho, foque na sua missão. Se encontre, sabe? Tudo isso é um autodesenvolvimento, é um trabalho, é um processo. Tem dia que você não vai estar bem. Tá tudo certo, se entenda, se compreenda, sabe? Se aceite. E se você que está assistindo quer realmente mudar a sua vida, queira viver uma missão, vem, pode falar comigo, eu dou treinamento, eu ajudo, eu acompanho, dou suporte. Eu e o Rodrigo, a gente está lá realmente para servir, para ajudar. E eu procuro, de verdade, empreendedores, porque lá você aprende a ser um empreendedor. A gente tem a gente, mas tem uma universidade. Então você pode estudar, pode se dedicar, pode transformar a sua vida. Você não acha que eu já chamei a Vilce para estar com a gente? Tô chegando. Mas eu sei da missão dela. A missão dela é outra, que é parecida, mas você que está aí, tá? E queira, e quer realmente uma oportunidade, queira mudar, queira se transformar. Se você é corretor também e quer aprender outro método, porque é um método, sabe? Isso que é o bacana, é um método, é uma forma, é um passo a passo. Pode contar comigo, eu estou aqui para servir, para ajudar.
Então, a gente encerra aqui, tá, Vanessa? As portas sempre vão estar abertas, do coração, do canal. E trouxe, eu falo assim que eu posso compartilhar exatamente disso aí que eu super recomendo. Né? Vou entender um pouquinho mais, o pouco que eu conheço, eu já sei que é muito interessante. Então, gente, mais uma vez, quero agradecer a presença de vocês que estão aqui nos assistindo, convidarem a se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo, deixar adicionadas as notificações, porque conteúdos como esse aqui a gente sempre vai estar. E a Fornexus, né, que aqui é a produtora desse vídeo, a Fornexus é uma empresa que a gente chega com sonho e sai daqui com esse canal pronto, né? É uma equipe maravilhosa que cria tudo, que faz tudo. Então, assim, se você também tem essa missão, tem essa vontade de ter um canal de podcast, de criar conteúdo de muito valor, eu te convido a vir conhecer a Fornexus, tá? Gente, gratidão. Gratidão.